Ayurveda. História de hoje. Proteção a todo momento. Oi, bom dia, um feliz sábado a todos. Eu me chamo Genilson e essa é minha esposa Thalita. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o cuidado de Deus para conosco, para com nossa família. Nós sempre fomos um casal que gostamos muito de moto. Gostamos de viajar de moto, já tivemos algumas aventuras aí em cima das duas rodas. E nossa história começa assim. Eu estava em casa uma sexta-feira, em todo aquele preparativo, né, de sexta-feira em casa, para quem é adventista, vocês sabem como é. E nós já havíamos almoçado. O meu filho mais velho já estudava nessa época, ele estudava no período da tarde. E aí nós almoçamos, eu preparei para ir para a escola e ele saiu com o pai de moto para ir para a escola. Nós moramos aqui pertinho da escola. E ele esse dia foi com o pai de moto. O pai iria deixá-lo na escola e logo após iria para o trabalho. E assim foi, eles saíram, eu fiquei com o mais novo e aí fui fazer um bolo em casa, não tinha ovos. Aí eu peguei o meu filho mais novo e fui no mercado da esquina comprar alguns ovos. Quando eu estava lá com ele, uma amiga chegou lá muito nervosa e apressada, dizendo que tinha uma coisa para me falar, mas que não sabia como iria me contar. E aí eu já na agonia, assim, imaginando o pior, porque por mais que a escola seja perto, eu sempre fico com receio quando os meus filhos saem de moto. A gente sabe que moto é um transporte que não existe acidente pequeno, né? É sempre um acidente considerável. E aí fiquei naquela preocupação. E eu falei, nossa, me conta lá o que aconteceu. Aí ela falou, olha, uma conhecida me ligou, disse que seu marido teve um acidente muito sério de moto na avenida e tá lá estendido no chão. E eu acho que ele não tá com vida mais. E aí nesse momento a gente perde o chão, né? Eu com meu filho mais novo comigo no colo e aí saí correndo, deixei o Rafa com ela para ela trazer aqui em casa e fui até a avenida. Descobri aonde tinha sido o acidente, ver como o Genilson estava. E chegando lá, na realidade eu já não o encontrei no chão. Não tinha ambulância, não tinha carro da polícia, ele não estava no chão mais, a moto estava, o carro batido estava, mas ele não estava. E aí eu te encontrei. Ela me encontrou em pé, na verdade, nesse momento, porque eu já tinha me levantado do acidente. Na verdade, eu tinha deixado meu filho na escola e de lá eu seguiria para o trabalho. E descendo pela avenida, um carro fez um retorno repentino, puxando o carro para minha via, e eu acabei colidindo com esse carro e voei por cima do capô do carro, caí no chão. Eu lembro que eu capotei algumas vezes antes de parar e ficar estendido no chão por alguns minutos. E naquele momento eu me levantei relativamente bem. E quando o SAMU chegou, eu comecei a sentir uma dor extremamente intensa, uma dor no meu ombro muito forte. E quando entrei no SAMU, já entrei apoiado, com dificuldade por conta do grau de dor que eu estava sentindo naquele momento. E dentro do SAMU, naquele momento, eu comecei a chorar de dor. A dor foi se intensificando até a chegada da UPA. E o pessoal me acolheu na UPA de Capim Grosso, onde eu recebi algumas medicações para dor, mais de uma inclusive, nenhuma medicação respondia. Conseguimos realizar o raio-x, que não identificou fratura a princípio, mas como a dor estava cada vez se intensificando mais, nós resolvemos ir para a Feira de Santana. Passamos no hospital ortopédico e conseguimos realizar uma ressonância. O resultado da ressonância não sai. Na hora nós ficamos aguardando por quase 8 dias o resultado dessa ressonância. O ortopedista, a princípio, só pediu para que eu usasse uma tipoia até sair o resultado da ressonância. Entre a dor no ombro, eu tive
uma luxação em 2 dedos. Eu fiquei mais de 30 dias sem conseguir mexer o dedão do pé. Eu perdi 2 unhas por conta da pancada. Eu tive algumas escoriações no corpo. Mas minha expectativa maior era com relação ao meu ombro. E uma semana depois saiu o resultado da ressonância e me falaram que eu tinha um problema no meu ombro, que foi o rompimento do ligamento do ombro de 2º grau. E ao saber disso, retornei mais uma vez em feira para ser avaliado por um ortopedista especialista em ombro. A bênção começou quando o ortopedista que me avaliou, ele disse que por muito pouco eu não precisaria operar meu ombro, porque eu estava em grau 2. Era um rompimento de ligamento grau 2 e se eu fosse para grau 3, aí sim eu teria que fazer uma cirurgia. Só que às vezes nós como humanos, meros humanos, nós não acreditamos na bênção. E naquele momento eu já um pouco feliz, mas ainda desconfiado, resolvi procurar mais um ortopedista naquele mesmo dia. E o ortopedista, o segundo ortopedista me falou a mesma coisa. Não, por muito pouco você não vai precisar operar seu ombro. Você vai usar essa tipóia durante os 30 dias e depois você vai começar o processo de fisioterapia. E depois eu fiz fisioterapia durante alguns meses, um trabalho de reabilitação e realmente não precisei operar meu ombro. E assim, a parte mais legal de toda essa história envolve um capacete. Porque há um tempo atrás eu já pretendia comprar um novo capacete. Como eu já falei anteriormente, a gente gostava de passear de moto e a gente olhava os capacetes da gente e via que estava na hora de capacetes novos. E eu lembro que há poucas semanas antes, a gente tinha ido para a feira resolver uma questão em uma loja de motopeças e comprei uma peça que eu estava precisando e na hora gostei de uns capacetes, coloquei no caixa. Na hora de pagar esses capacetes, eu desisti, disse não vou levar hoje não, depois eu compro. E no dia do acidente de manhã, eu estava no trabalho e por volta de umas 11 horas da manhã, 11 e meia da manhã, eu senti uma voz me dizendo assim: vai na rua, sai mais cedo do trabalho, vai na rua e compra um capacete novo. Isso persistiu durante alguns minutos. Aquilo me incomodou de certa forma e eu saí do trabalho mais cedo e fui na rua comprar uns capacetes novos, tanto para mim quanto para minha esposa. Porque os meus capacetes já estavam um pouco folgados devido ao tempo de uso, não estavam acomodando legal na cabeça. Comprei 2 capacetes novos e vim para casa. E no dia do acidente eu estava usando justamente esse capacete novo que eu tinha comprado. E eu admito que eu tinha um hábito de às vezes andar com o capacete aberto. E nesse dia eu não me recordo bem, eu acho que esse capacete novo também estava aberto. Só que como é um capacete novo, estava bem ajustado na cabeça, no momento do acidente ele acabou não soltando da minha cabeça. E eu sei que o outro capacete que eu tinha soltaria facilmente no momento da colisão. Para vocês terem uma ideia, esse capacete novo ficou com marcas bem expressivas na lateral da cabeça, marcas profundas no capacete, que mostram que se eu não estivesse usando esse capacete novo, possivelmente eu teria uma lesão séria, um traumatismo craniano, ocasionando alguns problemas com consequências muitas vezes irreversíveis. Então eu senti claramente a voz de Deus naquela manhã, quando a ficha caiu e eu percebi que Ele tinha falado comigo naquela manhã. A gente consegue perceber claramente o cuidado de Deus em vários detalhes, né? Em vários aspectos. A gente sabe que depois que nós nos tornamos pais, as coisas mudam um pouco de visão, né? E de prioridades e de contextos. E depois que nós tivemos nosso primeiro filho, as nossas viagens de moto praticamente deixaram de existir, né? A gente sempre tem aquela preocupação de eu tenho um filho, eu não quero que o meu filho cresça sem pai ou cresça sem mãe. E a primeira coisa que me veio à mente quando eu tive a notícia do acidente dele realmente foram os nossos filhos. Os nossos filhos crescerem sem o pai presente. E Deus cuidou da gente nesse momento. E um outro cuidado que eu consigo perceber de Deus é quando
Esse acidente só aconteceu depois que o nosso filho mais velho já estava na escola, não estava mais na moto. E a gente continua percebendo o cuidado de Deus quando ele compra o capacete novo. É o mesmo dia que ele comprou e usou praticamente na mesma hora. Então, assim, com as cenas do acidente, a gente consegue ver claramente que se ele não tivesse com o capacete, se o capacete tivesse saído da cabeça, se fosse o capacete antigo que estava muito folgado e por não estar fivelado embaixo, com certeza sairia da cabeça dele, poderia ser o caso de ele não ter sobrevivido ao acidente ou ter sequelas muito mais graves. A gente, muitas vezes na nossa vida, nós achamos que estamos sozinhos. Às vezes a gente não consegue sentir uma presença física de alguém cuidando da gente e muitas vezes a gente não consegue sentir a presença de Deus também. Na realidade, nós achamos que Deus não está cuidando da gente, mas Deus cuida em cada mínimo detalhe que a nossa mente nem conseguiria pensar e imaginar que a nossa vida anda, desenvolve e quando a gente analisa um pouco para frente, quando as coisas passam, a gente vê como Deus agiu, como Deus cuidou, como Deus nos colocou no colo dele. Então, assim, Deus sempre está cuidando da gente. Deus cuidou do meu esposo, Deus já cuidou de mim, Deus cuida dos nossos filhos constantemente. E Deus cuida de você também. Então, quando você achar que não tem ninguém por você nesse mundo, possa até ser que aqui fisicamente na Terra não haja, mas existe alguém muito maior, um amor muito maior, inexplicável, que com certeza sempre vai estar cuidando de você. Nós somos uma família abençoada, eu posso falar isso com propriedade. Nós já sentimos a presença de Deus em inúmeros momentos da nossa vida. E nós somos muito felizes por Ele ter se expressado de forma tão presente nesse dia. Provai e vede. Eu realmente senti a presença de Deus em minha vida nesse dia.